Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não se cala. É muitas vezes nós que não estamos ouvindo a sua voz, Pai, mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor tire as escamas, as barreiras dos nossos ouvidos, para que consigamos ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. E Deus, que nós possamos ter esta palavra martelando todos os dias em nossas vidas, para nos lembrarmos que precisamos estar mais perto de Ti, para lembrarmos que precisamos, ó Pai, estar firmados sobre a rocha, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, é o que eu te peço nessa noite, agradeço neste culto maravilhoso que teremos de meditação na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz, Rosimere, seja bem-vinda, todos que estão aqui. Queria convidar os irmãos para iniciarmos a nossa ministração e que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, tá? Mateus, no capítulo 6, 7, nós vemos ali o Senhor Jesus fazendo o Sermão da Montanha, né? Um ensinamento maravilhoso ao qual nós devemos seguir, ao que nós devemos basear a nossa vida, né? Jesus, ele nos dá várias dicas de como viver realmente a vida do cristão. Então, incentivo você, se você puder, na sua casa, leia Mateus, o capítulo, se eu não me engano, acho que começa do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, exatamente. Mateus, no capítulo 5, começam as bem-aventuranças, e aí depois você tem o capítulo 6, e você tem o capítulo 7 também, que é o Sermão da Montanha, algo no qual o Senhor nos ensina, o Senhor Jesus ali ensinando a como ter um viver de um cristão. Amém? Então, Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24, é semelhante a uma passagem de Lucas, no capítulo 6, 46 e 49, você pode ler depois para comparar, é muito interessante fazer esse espelho, né, esse espelhamento de dois livros diferentes, de duas visões diferentes. Né? É uma palavra muito conhecida, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, como meu pai sempre me ensinou, né? Meu pai sempre fala assim, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. O que isso quer dizer? Que ela se renova a cada dia, que a cada dia que nós escutamos a palavra de Deus, algo novo nós aprendemos. Mesmo que nós leiamos todos os dias o Salmo 23, por exemplo, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, tendo a revelação dele, algo diferente ele vai nos ensinar. E isso é fato, a palavra de Deus ela se renova a cada dia, ela nunca volta vazia. Amém? Então, Mateus, no capítulo 7, verso 24, diz assim, o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Interessante, nós lemos este último versículo, eu estava comentando isso até na empresa hoje. Jesus era um rabi, Jesus era um rabino, era um mestre, né? Mas não como esses mestres da lei, na qual aqui Mateus está retratando. Jesus ele veio não para cancelar a lei, mas sim para atualizá-la. Então, quando você entende isso, você começa a entender de que realmente o Senhor ele veio atualizar a lei através da graça que ele nos trouxe. Amém? Então, nós lemos essa palavra e entendemos que Jesus aqui ele está querendo tratar com a questão de ser prudente, a questão de ser insensato, a questão de quem ouve as palavras do Senhor e as pratica, e aquele que é insensato, que ouve as palavras, mas não pratica. Detalhe que os dois ouvem a palavra. Detalhe que nós temos que observar é que as duas casas elas foram construídas no mesmo lugar, porque nós vemos a mesma situação climática. É só você traçar o paralelo, mas a maneira que essas casas foram construídas foi diferente. Então, introduzindo esse texto, a palavra de Deus ela é viva para o servo do Senhor quando ela é praticada.
E quando isso acontece é que se pode ver o resultado da vida existente na palavra de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o que Jesus estava querendo dizer também nessa outra passagem, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, escuta os mandamentos de Deus, aqueles que têm os meus mandamentos, aqueles que o guardam, aquele que os pratica, aquele que os exerce, que está guardando aquilo ali, que está falando eu preciso disso, eu preciso estar exercendo isso, esse é o que me ama. E nós entendemos que é viva para o servo do Senhor a palavra quando ela é praticada. É a prática ou o cumprimento da palavra que determina que ela é viva. Ou seja, não é só o ouvir, irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas ela deve ser praticada. Aquele que ouve é uma expressão usada pelo Senhor Jesus tanto para aquele que pratica, quanto para aquele que não cumpre a palavra. Olha só que interessante. Como eu disse no início, aquele que ouve é a mesma expressão usada para aquele que pratica a palavra de Deus e para aquele que não pratica. Quer dizer, então, e nós devemos deixar isso bem claro em nossas mentes, que os dois ouvem a palavra de Deus. A diferença está em praticar a palavra de Deus. Isso é porque eu até nesse estudo eu deixei bem grifado isso, coloquei em vermelho aqui digitado. Isso é porque o Senhor está sempre falando, independente do homem praticar ou não. Então nós temos que entender, irmãos, que a nossa maneira de conexão com Deus, ela é uma via na qual o Senhor está sempre tendo relacionamento conosco. Ele quer sempre falar conosco. O Isaac estava na live, não sei se ele está ainda, mas a gente está sempre fazendo alguns devocionais juntos, né? E o aplicativo e o verso é muito legal por causa disso, porque você consegue fazer um devocional e convidar pessoas para fazer esse devocional. E o último devocional que nós fizemos foi baseado em ouvir a voz de Deus. E por muito tempo isso foi até mesmo algo de escandalizar a igreja. Como assim ouvir a voz de Deus? Ninguém ouve a voz de Deus. Algumas igrejas mais tradicionais, e a gente não está aqui para ficar criticando nada disso, mas é a maneira de crer, não creem que é possível ouvir a voz de Deus. Nós cremos que sim, o Senhor Jesus fala, nosso Deus fala conosco através do nosso Deus, né? Na ministração do louvor, domingo eu tive a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos, que eu aprendi de que o Espírito Santo ele não é a terceira pessoa da Trindade. Não, o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus aqui nessa terra, e é Deus, né? E o Pai celestial, Deus Pai, o nosso Yahvé, também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Então Deus, através da pessoa do Espírito Santo, fala conosco o tempo todo. E isso é muito interessante nós entendermos, que o Senhor está falando com você o tempo todo. O Senhor está falando comigo o tempo todo. A diferença é se eu pratico aquilo que o Senhor fala comigo ou não. A questão de falar é com Deus, porém a questão de ouvir e praticar, e ouvir e não praticar é com o homem. Isso é muito interessante, irmãos. Que nós possamos gravar isso. O texto fala de edificação espiritual, então que nós possamos entender que esse texto, essa parte do sermão da montanha, de Mateus capítulo 7, no verso 24 até o 29, ele está falando de edificação espiritual. E quando nós escutamos a palavra edificação, nós logo entendemos, conseguimos entender e trazer à nossa mente de que edificação é relacionado à obra. Isso está relacionado com a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é edificação espiritual. E aí, aqui, dentre os que ouvem a palavra, né, nós conseguimos traçar aqui quem são os que ouvem a palavra. Esta parte do sermão que o Senhor Jesus está dando, ela está sendo dirigida àqueles que ouvem a palavra de Deus. Quando o Senhor fala, aquilo que os nossos ouvidos ouvem é revelação. A questão agora é praticar ou não praticar o que ouve, ou seja, a revelação. Então o Senhor, ele se revela, a palavra de Deus ela é revelada a nós, através da pessoa do Espírito Santo, e aí nós temos que decidir, e esse poder está nas nossas mãos, irmãos. Essa é a questão do livre-arbítrio, que muitas vezes alguns irmãos não concordam, mas é a mais pura verdade, porque a decisão de praticar a palavra de Deus está nas suas mãos. Deus ele não vai pegar na sua mão e falar assim, pratica a minha palavra. Não!
porque é algo recíproco. Tem que haver essa reciprocidade. E quando você não se importa mais, e quando nós muitas vezes, e graças a Deus nós não chegamos a esse ponto, mas quando uma pessoa ela não se importa mais, se ela está tendo essa reciprocidade, Deus está fazendo e beleza, eu vou continuar vivendo a minha vida, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Nós temos que ter essa preocupação constante. Conversava com um amigo meu, e até conversei sobre isso com meu irmão também, falando da mesma coisa. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus, nós queremos estar na presença do Senhor e nós falamos, Senhor, eu estou fazendo muito pouco, eu preciso fazer mais, sabe, eu falho, eu peco, sabe, eu cometo erros na minha vida todos os dias, eu preciso fazer mais. E sabe, irmãos, não se deixe enganar achando que isso não agrada o coração de Deus, porque isso agrada muito a Deus, porque Ele está vendo que você realmente quer, que você ainda quer, que você quer estar na presença dEle. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Praticar a palavra é o que então? Se você quiser anotar aí. Atender à revelação. Então, quando o Senhor fala conosco, os nossos ouvidos escutam, ouvem, é revelação. Então, praticar a palavra é atender à revelação em primeiro lugar. Segundo lugar, é usar a revelação. Ou seja, eu entendo muito e eu acho que isso é mais do que claro para nós que aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador e que vivemos pelo Evangelho, de que o Evangelho ele não pode chegar até nós e parar. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o Evangelho chegue a nós e seja usado através da revelação. Então, essa revelação tem que ser usada. Precisamos compartilhar o Evangelho. E, em terceiro lugar, cumprir, obedecer. Cumprir e obedecer a revelação. Então, praticar a palavra de Deus é isso, atender a revelação que nos foi dada, usar essa revelação da palavra de Deus que nos foi dada, cumprir e obedecer aquilo que nos foi revelado através do Espírito Santo. O prudente, então, falando da pessoa do prudente, porque essa passagem, logo como o título diz, ela trata do prudente e o insensato. Jesus chama de prudente aquele que ouve e pratica as palavras dele. Jesus diz que o prudente edifica sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, nós logo entendemos aqui quem é o prudente. É aquele que é cauteloso e tem por objetivo prever e evitar o perigo. Isso aqui é significado da palavra. Praticar a palavra faz com que o homem evite o perigo, ou seja, o pecado, e possa herdar a vida eterna. Isso é muito lindo. Casa edificada sobre a rocha, fundamento sobre o qual a igreja fiel de Jesus é edificada. Em Mateus, no livro de Mateus, um pouquinho mais para frente, no capítulo 16, verso 18, diz assim, Jesus estava falando com Pedro ali e tal, Pedro responde a uma pergunta de Jesus, e aí ele fala para Pedro assim, não Pedro sendo a rocha, mas Jesus explica para Pedro e fala, isso Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor Jesus, a igreja, ela é edificada sobre a rocha. Logo, nós que somos igreja, nós fazemos parte da igreja, nós devemos ter a nossa vida edificada onde, irmãos? Nós devemos ser o prudente. Isso é algo que nós temos que lutar todos os dias para ser prudentes. Então a rocha é Jesus. A rocha é o fundamento para a obra. Olha só, nós estamos falando que essa mensagem de edificação espiritual e edificação significa obra, é relacionado com obra. Então nós entendemos que a rocha é o fundamento para a obra de edificação espiritual que o Espírito Santo faz na vida do servo de Deus, do servo dele. Isso é lindo. A rocha, Jesus, é o fundamento. Então não tem como ter uma obra de edificação espiritual na nossa vida se a rocha na qual essa edificação deve ser firmada não estiver nas nossas vidas. Essa rocha é Jesus. E aí nós entendemos então que Jesus nos explica que o resultado da edificação sobre a rocha é que aquela casa, a sua vida, a minha vida, quando está edificada sobre a rocha que é Jesus, resiste àquilo que combate contra a casa e não cai.
porque está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Primeiro, irmãos, ser prudentes. Os fundamentos ali para qual nós sejamos aqueles que praticam a palavra de Deus, só relembrando, atender a revelação, usar a revelação, cumprir e obedecer a revelação da palavra de Deus que nos é dada. E como resultado de edificar a nossa vida, essa obra do Espírito Santo, a edificação espiritual, de termos firmado a nossa vida, esta obra, sobre Jesus, o resultado é que pode vir o que vier nas nossas vidas. Qualquer dificuldade, 2020, pandemia, esse ano todo bugado que a gente teve, pode vir o que for nas nossas vidas, nós estaremos firmes na rocha e a nossa casa não irá prevalecer. Em nome de Jesus, amém? Creia nisso. Agora, nós temos que falar também do contraponto desta palavra, porque nós temos que aleitar. O Espírito Santo de Deus vem incomodado no meu coração. E o Rubão, eu confesso para os irmãos que ele pediu já umas 3 semanas para estar ministrando na quinta-feira. Eu não consegui, até pedi perdão para ele. Falei, olha, espero que você me perdoe, porque eu estou trabalhando bastante. Enfim, glória a Deus por isso. Mas o Senhor, toda vez que o Rubão me falava, essa palavra já vinha forte ao meu coração, como rema, já falando, é isso, o Espírito Santo de Deus está falando contigo isso. Lucas, pratique a palavra. Lucas, viva a palavra. Lucas, edifica sua vida sobre a rocha. Isso me incomodou durante todo esse tempo. Nós precisamos alertar sobre os perigos, sobre o que é ser insensato. O resultado da edificação sobre a rocha, nós lemos. Aquele que ouve e não pratica a palavra. Não praticar a palavra se você quiser anotar para sempre se lembrar disso, nós estamos caminhando para o final. Não praticar a palavra anote aí. Desculpa, irmãos, deu uma paradinha aqui. Vamos lá. Não praticar a palavra primeiro, deixar de atender a revelação, a ausência de revelação, deixar de atender a palavra de Deus. Segundo, não usar aquilo que nos foi revelado, usar a razão do homem em lugar da revelação de Jesus. Olha que perigo isso. E quantas vezes nós nos vemos fazendo isso? Terceiro, descumprir e desobedecer a revelação. E aí nós chegamos falando do insensato. Jesus chama de insensato aquele que não ouve a palavra, aquele que não pratica, aquele que não cumpre as suas palavras. Então essa pessoa, muitas vezes, ela vai dizer que ama a Deus, mas quando nós lembramos do início da palavra, o Senhor Jesus também diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não tem como dizer que nós amamos a Deus se nós não praticamos a palavra dele. Veja como é sério isso, e nós precisamos ter isso nas nossas vidas latente em nome de Jesus. O significado do insensato, aquele que é contrário ao bom senso, que perdeu a razão, ou seja, aquele que age com negligência. E o que é negligência, irmãos? Negligenciar é saber o certo, mas não fazer, omitindo-se da verdade. Olha que sério isso. E quantas vezes, irmãos, nós não nos pegamos fazendo isso. Nós sabemos que aquilo é certo, nós conhecemos a palavra de Deus e nós negligenciamos isso. Isso é muito sério, irmãos. Que nós possamos nos atentar para isso nessa noite. Nós precisamos não negligenciar em hipótese alguma aquilo que o Senhor tem nos revelado. A casa edificada sobre areia, olha que interessante. O insensato, ele edifica a sua casa sobre areia. Lembrando, o lugar é o mesmo. Mas depois eu vou explicar para os irmãos a diferença de um e do outro, no final. Olha só isso. O insensato, ele edifica a sua casa sobre areia. O que é a areia, irmãos? A areia é resultado de rocha fragmentada. Está dando um probleminha de memória, por isso que está dando alguns cortes, amém? Mas já estamos indo para o final. Então, a areia ela é resultado de rocha fragmentada. A areia é o fragmento da rocha. Quem é a rocha, irmãos? Quem é a nossa rocha? Nós já dizemos lá em cima. A Maísa até colocou aqui a passagem em que o Senhor Jesus fala isso para Pedro. Quem é a rocha? A rocha é Cristo Jesus. Então o que é insensato, ele constrói a sua casa
ele deixa a edificação do Espírito Santo, a sua edificação espiritual, sobre uma rocha fragmentada. Ele fragmenta Jesus. Fragmentar Jesus é emitir opiniões variadas sobre ele, e nós temos que tomar muito cuidado para não sermos assim. Interpretações particulares da palavra de Deus em textos isolados. E quantas vezes nós não vemos isso acontecer? Pega um texto fora de contexto é pretexto para heresia. O pastor Jeff disse isso uma vez, o Rubão repetiu, e eu falo a mesma coisa. Texto fora de contexto na palavra de Deus é um pretexto para heresia. Então um texto sozinho, isolado de todo o contexto da palavra de Deus, e se os irmãos quiserem estudar isso, eu incentivo, que é hermenêutica, se eu não me engano. Se eu tiver errado sobre esse estudo, o Rubão me corrige. CETIC, hashtag volta CETIC, em nome de Jesus, que a gente precisa estudar mais da palavra de Deus, né? Mas se eu não me engano, esse estudo é hermenêutica, que a hermenêutica ela explica o contexto. Você lê o contexto, você aprende a ler a palavra, não um contexto isolado, mas você entende o contexto na qual aquele texto estava se passando. Isso é muito importante para entender a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos traz a revelação sobre isso. Edificar sobre a areia, edificar a vida espiritual sobre uma parte da rocha e não sobre o todo. Olha que sério isso, irmãos. Edificar a vida sobre a areia é edificar a vida espiritual sobre parte da rocha e não sobre o todo. Ou seja, é pegar um versículo da palavra e desprezar todos os outros, esquecer do contexto, esquecer daquilo que Jesus está nos ensinando e revelando através do Espírito Santo, sendo aparentemente uma construção mais fácil, porque nós pegamos aquele texto e acomodamos com a nossa vida, mas que não resistirá àquilo que combater contra ela. Olha só, Jesus é a rocha, a revelação. O fragmento da rocha fala da opinião racional sobre Jesus. E tudo, irmãos, que nós temos como racional sobre aquilo que é espiritual não funciona. Nós temos que entender isso. Tudo que é racional, tudo que é justiça própria, não funciona. Eu ouvi uma passagem esses dias sobre ali Jesus, quando encontra Zaqueu. Zaqueu era um homem complicado e tudo mais, nós sabemos de todo o contexto, mas ele sobe numa figueira brava. E Jesus, em todos os momentos, antes de chegar até Zaqueu, ele vem falando de uma maneira branda com as pessoas, ele é convidado para entrar, ele convida as pessoas a estar perto dele, mas quando ele chega perante Zaqueu, se você lê na palavra, ele fala para Zaqueu, Zaqueu, desça já daí, Zaqueu, desça depressa. Ó, o Rubão colocou a hermenêutica bíblica, o estudo dos princípios e métodos de interpretação do texto bíblico. É isso mesmo, obrigado meu sogro, é isso, meu pastor. Então, irmãos, Jesus chega para Zaqueu e fala, desça depressa, desça depressa. Isso tem um contexto muito interessante, porque a figueira brava, ela é significada ali na vida de Zaqueu, a justiça própria. Ele subiu para enxergar Jesus. Através da força dele, Jesus fala, desça depressa, que hoje eu vou ceiar contigo, eu vou sentar, eu vou na sua casa, cara, eu vou estar em comunhão contigo. E nós precisamos largar, deixar essa justiça própria de lado. Esse autoconhecimento, eu conheço, e pega um texto isolado, ou pega um livro isolado da Bíblia, e às vezes quer dissertar sobre aquilo sem entender a hermenêutica, sem entender aquilo que o Senhor Jesus está falando como um todo. Lembra do que está falando? Pedra, a areia é fragmento de rocha, ou seja, não tem como edificar a nossa vida sobre algo fragmentado. Nós edificamos a nossa vida em Jesus como rocha, que é o todo. Não existe possibilidade de edificação espiritual nas nossas vidas com textos aos quais nós achamos que é certo, ou aquilo que, eu penso assim. Não. Edificar a vida espiritual sobre a areia, edificar sobre as opiniões variadas sobre Jesus. Isso se chama, sabe o que, irmãos? Razão, ou, olha só que sério isso, religião. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam para mim e falam assim, que religião você é? Eu falo, eu sou cristão. Mas Cristo não é uma religião. Cristo é um modo de vida, uma vida transformada, porque se torna religião, é razão. E o que é razão não tem contexto com o espiritual. E o que é razão é fragmentado, não tem Cristo como um todo em nossas vidas. Exemplo de fragmento de rocha, olha só os exemplos.
eu acho ou eu penso que é o grão de areia da razão. A partir do momento em que você estiver dissertando sobre a palavra de Deus, estudando a hermenêutica, estudando a palavra de Deus, meditando num texto e nós começarmos a fazer assim, eu penso que Jesus está falando aqui XPTO. Não, irmãos, nós não temos que pensar porque entra a razão. O que Deus está querendo dizer conosco? Qual é a revelação do Espírito Santo para nós naquele momento? É isso que tendemos a entender. Terminando, indo para o final agora. O fragmento é a parte, enquanto a rocha é o todo. Aquele para quem Deus fala e ele até ouve, mas não pratica, então fica com um pedaço, ou seja, um fragmento da rocha, o fragmento da letra, o grão de areia da razão. Isso se chama religião. E o que é religião? É a execução do projeto de edificação espiritual do homem, baseada na forma racional de ver Jesus. Ou seja, ver Jesus sem a revelação do Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho uma analogia muito legal com isso. Eu não sei se todos aqui já foram na praia, eu amo praia, eu gosto do mar e tal. Mas você ter uma edificação espiritual baseada na forma racional de ver Jesus, ou seja, ver Jesus sem a revelação é a mesma coisa que você pegar o seu carro e ir até Ubatuba, que tem umas praias lindas daqui no litoral norte de São Paulo, chegar lá com toda aquela viagem, parar o seu carro, descer na calçada, pisar na areia e não entrar no mar. Olhar aquilo ali da calçada e falar, legal, beleza, tô indo embora. Isso é um fragmento daquilo que você poderia ter na sua vida. Os irmãos conseguiram entender? É exatamente isso. Então a religião, ela nos mostra isso. A maneira racional de ver Jesus. Ver Jesus sem a revelação do Espírito Santo. É por isso que muitas vezes as pessoas, elas leem, e se eu não me engano, eu lembro disso, eu acho, Maísa, se eu estiver errado, por favor, você me perdoa. Mas quando a Maísa chegou na igreja, ela falou pra gente assim uma vez, ela falou assim, poxa, eu já li a Bíblia várias vezes, mas não entendi aquilo que estava sendo lido. Por quê? Porque não tinha revelação do Espírito Santo. E aí ela foi batizada e, glória a Deus, está aqui conosco hoje. E está aqui entendendo a palavra de Deus e, poxa, nos ajuda tanto nas lives. E tem sido uma bênção, né? Nós vemos isso, Maísa, Deus abençoe a sua vida. Eu me lembro que foi você que disse isso, se não foi, me perdoa. Mas eu lembro disso, claramente uma pessoa que falou isso para nós, né? Essa história, perdão. E eu acredito que sim, foi você que você falou, poxa, eu li tantas vezes a Bíblia sem... Está certo, Lucas, obrigado, Maísa. É isso mesmo. Ela compartilhou com a gente isso, poxa, eu li tantas vezes a Bíblia, mas não tinha aquele entendimento, porque falta revelação. E a revelação do Espírito Santo, ela só vem quando entregamos a nossa vida para Jesus. Resultado da edificação sobre a areia. Não resiste àquilo que combate contra a casa e cai, porque está edificada sobre a areia. O resultado dessa queda é grande. Ou seja, edificar a nossa vida sobre a areia, nós não conseguimos resistir aos impactos das tempestades da vida sobre nós. Porque não há profundidade, não há edificação espiritual sobre aquele que é a rocha, sobre o todo. E a aplicação que nós temos para essa palavra, irmãos, para encerrarmos. Aquele para quem Deus fala e ele ouve e pratica a edificação de sua vida espiritual se fundamenta unicamente sobre Jesus. Esse fundamento trará para a vida espiritual resistência àquilo que combate contra ela. Nós teremos resistência, nós seremos resilientes, resistentes a tudo aquilo que quer nos abalar. O que é se conduzir prudentemente para um servo de Deus, consultando em tudo a vontade do Senhor. Quando o Senhor dá a revelação sobre um servo e ele atende, sua vida é conduzida prudentemente. Mas aquele para quem Deus fala, e ele até ouve, mas não pratica a palavra, então fica com um pedaço, o fragmento da rocha, o fragmento da letra, o grão de areia da razão. Isso se chama religião. Tome cuidado, irmãos, nós temos que estar atentos quanto a isso. O que é conduzir-se insensatamente?
A falta de uso da revelação leva o homem a se conduzir insensatamente, ou seja, sem senso, sem rumo, sem direção alguma segura. O insensato não se submete à vontade do Senhor. O que o insensato é? Aquela pessoa que ouviu a palavra, que está na igreja muitas vezes, que ouve, que até aceitou o Senhor Jesus, mas quer viver a vida com a sua justiça própria, com a sua própria cabeça, com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias deduções bíblicas. Concluindo, irmãos, ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática é a ação do prudente. Nós temos que ser prudentes, colocar em prática a palavra de Deus, que verá a sua vida espiritual ser preservada contra todas as tempestades do mundo e permanecer firme na rocha até o fim. Por outro lado, a falta de prudência do insensato enfraquecerá a base da sua edificação espiritual e não resistirá aos embates que se levantam contra ele, que provocam a queda e a ruína da vida espiritual. Lembre-se, irmãos, agora aqui explicando, as casas elas foram construídas no mesmo lugar, porque o contexto meteorológico ali é o mesmo. Os ventos vieram, os rios transbordaram e tudo mais. A diferença é que o prudente cavou. Ele foi à profundidade com o Espírito Santo e firmou a sua vida sobre a rocha que é Cristo. A rocha está lá embaixo. Tem que cavar, lembra da palavra que o Rubão nos ensinou? Deixa a escavadeira vir, deixa cavar. Deixa tirar aí. Precisa tirar a terra, precisa remexer nessa terra até achar a rocha que é Cristo. O insensato é superficial. Nós não podemos, irmãos, ser superficiais com o Espírito Santo. Nós temos que mergulhar no Espírito Santo, nós temos que ir profundo. Viver a nossa vida numa edificação espiritual sobre a rocha que é Cristo Jesus. Vá fundo, não seja superficial. Não viva uma vida na sua justiça própria, construindo sobre a areia fragmentos de Cristo, sobre suas próprias escolhas, sem procurar cumprir a vontade de Deus. Sendo assim, cai quando as tempestades da vida vêm sobre ele. Em nome de Jesus, que nós possamos ser prudentes, que nós possamos ser sensatos. Maísa colocou aqui, o sensato nunca deixa de praticar os bons ensinamentos que recebe. É por isso, ele os busca o tempo todo. O insensato pode até receber os bons ensinamentos, mas nunca irá sequer obedecê-los e jamais os colocará em prática. Essa é a verdade para a palavra de Deus de hoje para nós, a revelação do Espírito Santo, que nós possamos ter isso martelando em nossas vidas. Passamos aí 5 minutos do tempo, peço perdão aos irmãos, mas o Espírito Santo de Deus queria falar isso conosco, tem martelado muito em meu coração. Amém, irmãos? Você que tem algum pedido de oração, que você possa colocar, nós vamos orar para encerrar agora. Escreva aí rapidamente, fala, olha, eu tenho um pedido de oração sobre qualquer coisa. Peça, faça seus pedidos de oração. Enquanto você escreve aí o seu pedido de oração, tá? Eu vou dar um tempinho aqui dando os avisos que nós temos. Na sexta-feira, amanhã, às 20 horas até às 21 horas, nós teremos um período de oração na igreja. Então, irmãos, participe conosco, todos estão convidados, fique tranquilo, estamos seguindo todas as regras de precaução contra este vírus maldito, tá? Então, nós estamos ali firmes e fortes, participe conosco. Às 20 horas até às 21 nós estaremos orando ao Senhor, como igreja, ali unidos em comunhão, para podermos orar e falar com o Pai. Lembra que Deus está sempre falando conosco, como nós aprendemos hoje. Praticar a palavra de Deus, uma das disciplinas espirituais, que é a oração, nós precisamos cumpri-la, nós precisamos estar sempre orando. Amém? A Maísa pediu oração pela mãe do Fábio, a Leonilda. A minha mãe está pedindo, está passando por alguns problemas com a hipertensão. Em nome de Jesus, nós vamos orar e isso vai passar. Eu também vou colocar aqui em oração o nome da vice-presidente da empresa na qual trabalha, a Bianca. Está com ali uma infecção
Jurina foi até o rim, ela está bem, mas vamos orar também. Todos vocês que tiverem mais alguns pedidos, o Chicão colocou, orar para o meu amigo Ademir, está internado. Amém, Chicão, vamos orar. Nós cremos que em nome de Jesus Deus vai levar a cura. Amém, irmãos? Coloque o seu pedido. No domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto, né? Eu achei lindo hoje, e eu vou falar aqui, algum irmão, se ficar bravo comigo, me perdoa, mas o Rubão fez uma arte ali muito legal, e ele colocou assim, hashtag vem pro culto. Venha pro culto, irmãos, participe conosco em nome de Jesus. Nós estamos já ali com um número bom de pessoas já participando fisicamente conosco. Nós continuaremos fazendo a transmissão do culto, mas eu convido a você, em nome de Jesus, participe conosco fisicamente, esteja conosco, está com as cadeiras separadas, todo mundo de máscara, ali, né, com o álcool gel, tudo que precisa ser feito nós estamos fazendo. Aí o Rubão colocou de novo, hashtag volta para o culto. Venha cultuar conosco, irmãos, amém? Orar também pelo Adilson, pai do Evandro, amém, irmãos? Toninho, Rosemary pediu aqui oração pelo Toninho, problemas cardíacos, vamos orar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante um clamor agora, em nome de Jesus, aí na sua casa, onde você estiver, que você possa orar conosco neste momento, pedindo ao Espírito Santo de Deus que encontre estas vidas, para que leve a cura em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Obrigado pela tua revelação nessa noite para nós. Espírito Santo de Deus maravilhoso, nosso Deus, o nosso Espírito Santo que está conosco. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos revelou poderosamente, primeiramente, a minha vida, de que edificar a minha vida sobre a rocha, ser prudente, estar edificando a minha vida espiritual, a obra espiritual do Senhor na minha vida, sobre a rocha que é Jesus, é prudência, é estar praticando a palavra, é continuar praticando, atendendo a sua revelação, usando a sua revelação, obedecendo a sua revelação, e é isso que eu quero para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Pai, nós sabemos que o insensato, o imprudente, anda longe, fragmentando, baseando a sua vida sobre fragmentos só do Senhor Jesus, não provando do todo. Pai, nós queremos fugir da insensatez, nós queremos ser como o prudente. Deus, em nome de Jesus, serve o prudente que edifica a vida sobre o todo, em nome de Jesus, sobre Jesus. O Senhor é o nosso tudo e nós queremos edificar a nossa vida sobre o Senhor. Pai, coloco agora, em nome de Jesus, na tua presença, essas vidas que necessitam de oração. Oração pela Leonilda, mãe do Fábio. Pai, que o Senhor possa alcançar onde estiver e levar aquilo que é necessário sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida da minha mãe nesta noite. Deus, que o Senhor normalize, Espírito Santo de Deus, normalize essa pressão. Pai, ela tem feito os tratamentos, está fazendo os exames, tomando os remédios, que essa pressão possa ser normalizada agora. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela cura e eu creio, Pai, que pode ser curado. Deus, também pela vida do Ademir, que está internado ali, amigo do Chicão. Pai, nós não sabemos qual o motivo, mas para o Senhor não interessa a doença, interessa que o Senhor é o Deus que cura e que o Senhor capacite ali a vida dos médicos e que em nome de Jesus o teu Espírito Santo invada aquele lugar e leve a cura sobre a vida dele. Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida do Toninho, que a Rosemary pediu, que está com problemas cardíacos. Pai, que o Senhor possa regularizar, que o Senhor possa, Pai, colocar em ordem esses batimentos, esses problemas cardíacos que sejam cessados agora. Em nome de Jesus, eu creio na tua cura, Pai. Creio, Espírito Santo, que o Senhor possa estar ali abençoando a vida do Toninho, em nome de Jesus. E também pelo Adilson, pai do Evandro. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelo Evandro, a Cláudia, o Heitor, o Gabriel, a Érica, toda a família. Eu entrego essa família diante do teu altar nessa noite, que o Senhor cuide da vida deles. E pelo pai do Evandro, em nome de Jesus, leve a cura, Pai. Leve a restauração e que possa ser um testemunho vivo do milagre do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu também oro pelo Fábio, que é irmão da Cláudia, em nome de Jesus. Deus, leva ali o teu poder sobre a vida dele, derrama no teu Espírito Santo nessa noite e que ele também possa ser tocado poderosamente por ti, Senhor, e ser transformado. É isso que eu te peço nessa noite, entregando as nossas vidas a ti, Senhor, rendendo as nossas vidas a ti, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique firme. A nossa vida tem que ser firmada na rocha que é Jesus. Deus abençoe você, obrigado pela sua presença. Que você possa compartilhar este vídeo, essa palavra abençoada que tivemos nessa noite, da parte do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Tchau, não se esqueça, ame a Jesus. Aleluia.